Graça e paz, muito bom dia, que Deus abençoe a todos nessa madrugada de sexta-feira. Estamos passando aqui para compartilhar uma palavra com os nossos irmãos. Estamos aqui meditando, orando pela igreja e Deus tocou o nosso coração para a gente fazer essa live, para compartilhar a palavra de Deus com todos, né? Com você de perto, de longe. Eu quero declarar nessa madrugada que haja muita luz na sua vida. Eu quero declarar que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza, que o Senhor te dê direção, que o Senhor possa ativar as bênçãos dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre o teu trabalho, teus negócios, a tua família e principalmente a sua vida espiritual. E, queridos irmãos, há muitas pessoas que querem obter uma vida abençoada nessa terra. E existe algumas condições para que a gente possamos obter essa vida abençoada nessa terra. E a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa se alinhar com Deus, né? A gente já precisa aprendermos a como nos mover, a como realizar aquilo que dá prazer para Deus. Deus é o nosso Pai, e o Pai, ele quer ter prazer sobre os teus filhos. E a coisa mais básica é a obediência. É a gente obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, é a gente meditarmos na palavra de Deus e procurarmos praticá-las para que a nossa vida espiritual venha a ser edificada, né? Então, como obter, pastor André, essa vida abençoada que muitos estão dentro da igreja, desejam, mas a gente vê que algumas pessoas têm dificuldade de alcançar essa vida espiritual. Tem gente 20 anos, 30 anos, né, colocando a mão na cabeça, expulsando demônios, né? Gente 20, 30 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, em campanhas, em etc. E não consegue alcançar essa vida espiritual. E pessoas desanimam, pessoas param, pessoas desistem, né? E o que eu tenho que fazer para ter essa vida abençoada? É saber priorizar aquilo que você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida. É isso que você tem que fazer. Aqui em João 15, Jesus dá, no versículo 7, Jesus dá nesse versículo, Jesus dá um staff para a gente. Ele diz assim, ó, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedires o que quiseres e vos será feito. Então quer dizer, Deus ele tem promessa para realizar as bênçãos dele, para liberar as bênçãos dele na nossa vida. Mas a condição que Jesus coloca aqui nesse versículo é permanecer em mim, permanecer nele, né? Significa se manter. Mas como que eu vou me manter em Cristo? Aí você tem que orar, você tem que jejuar, isso continuamente. Independente do dia mal, do dia bom, do dia ruim, do dia que as coisas dão certo, do dia que as coisas não vão bem. Eu preciso me manter. A minha vida espiritual, eu costumo dizer que a gente não podemos misturar com os nossos problemas do nosso dia a dia, com nossos desafetos, com as coisas que às vezes não acontecem como a gente quer. A gente tem que aprender a separar a vida espiritual da nossa vida dia a dia. E às vezes muitas pessoas elas não conseguem isso. Então qualquer coisa, problema ou algo indiferente que acontece, algo inesperado, a pessoa já desanima, já esmorece, já desiste, né? E essas pessoas são aquelas pessoas que a fé delas estão firmadas em conquista, estão firmadas naquilo que Deus pode fazer
no dia para ela, naquele mês para ela, quando ela está desempregada, quando está faltando alguma coisa, quando as coisas não estão dando certo no âmbito familiar. Então, ela deixa meio que de lado aquilo que é tão importante, aquilo que é prioridade, a gente manter. Que a gente manter a nossa vida alinhada com Deus, alinhado com a palavra, alinhado com o céu. Então, pode ter uma palavra no Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. E tem dia que pode acontecer que parece que o mundo vai desabar, mas eu vou me manter em Cristo, eu vou me manter na palavra, eu vou me manter em oração, eu vou manter o meu jejum, eu vou manter a minha comunhão com Deus, eu não vou deixar de cultuar, eu não vou deixar de congregar, eu não vou me permitir me afastar de Deus, eu não vou deixar de meditar, eu não vou deixar de confiar em Deus, eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus. Eu preciso me manter. E essa é a dificuldade que muitos e muitos têm, é de permanecer, é de se manter firme. E isso não é sobre, às vezes, você estar 10 anos numa igreja e ir para outra congregação, não. É se manter em Cristo. É se manter sobre a palavra dele, é fazendo a vontade dele, procurando fazer aquilo que agrada a ele. Tem outra dica, outra palavra poderosa que Jesus fala em João 8, no versículo 29, eu gosto muito dessa palavra, eu sempre falo essa palavra ali onde nós pregamos a palavra de Deus no Jardim Gardênia, as pessoas que estão ali, os membros da igreja. Então, João 8, versículo 29, e Jesus disse assim, ó: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Quer dizer, quando a gente está alinhado com Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está obedecendo, sabe? Quando a gente está mantendo a nossa vida espiritual, lendo a palavra, meditando, sabe? Com pensamento nas coisas do alto, nas coisas dos céus, né? Quando a gente estamos desse jeito, quando a gente estamos jejuado e orado continuamente, porque muitas pessoas fazem o jejum e a oração, irmãos, quando está com problema. Você já pensou um pastor, ele for orar e for jejuar quando o demônio manifesta? Quando o espírito maligno manifesta? Não, eles têm que ter uma vida de oração, ele tem que ter uma vida de jejum, isso é contínuo. Então, é isso que faz a gente obter uma vida abençoada, a gente contemplar as promessas de Deus na nossa vida. Tem muito crente mendigando o milagre, mendigando a bênção de Deus, né? E a palavra de Deus é clara, a bênção de Deus vai te alcançar, está lá escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor para obedecer, né? Você não vai atrás, a bênção vem até você. E é isso que faz a gente ter uma vida abençoada. É a gente estar alinhado com a palavra de Deus. Então eu gosto muito desse versículo que eu estava lendo, e diz assim, ó: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, aquele que tem uma vida espiritual abençoada é aquele que vai se manter fazendo sempre aquilo que agrada a Deus. E para fazer sempre aquilo que agrada a Deus, às vezes a gente vai renunciar, né? As nossas vontades, às vezes a gente vai renunciar, às vezes, algo da vida, às vezes estar num lugar com que a gente poderia estar, a gente fazer uma realização e a gente fala, não, hoje não vai dar, porque hoje eu vou ter que priorizar a palavra, priorizar o culto, né? Então são essas coisas, as prioridades que você coloca, que vai fazer você obter uma vida abençoada.
Ou seja, é você alinhar sua vida espiritual com Deus. Alinha sua vida espiritual com Deus. Você que esteja afastado, você que esteja, de repente, parado, você que esteja magoado com o ministério, com a igreja, alguma coisa aconteceu e de repente você parou pelo caminho. Não, volte ao caminho, né? Volte ao caminho. Tem muitas igrejas pregando a palavra de Deus, tem muitas igrejas pregando o reino de Deus. E o segredo é se manter, né? Se manter para que você obtenha essa vida abençoada. Você tem que ser constante. Então tem muitas pessoas que têm uma vida espiritual inconstante. E hoje é moda, muitas pessoas que só vão até a Deus quando estão precisando de um milagre, quando estão precisando de uma saída, de um refúgio, quando precisa de algo imediato, né? Muitas pessoas tratam Deus como ir numa padaria comprar um pão e matar sua fome, algo de momento. E Deus não quer só um momento comigo, com você, com qualquer um. Deus quer um relacionamento, Deus quer ter a gente de verdade, né? Então, às vezes Deus faz o sinal, Deus faz maravilha, Deus entrega, às vezes, bênção para que o povo se arrependa, para que o povo se renda a Deus. Mas muitos ainda não entenderam, muitos ainda estão nas mãos de homens, muitos ainda estão perdidos, na verdade. Muitos ainda não tiveram encontro com Deus, muitos ainda não nasceram de Deus. Então, a gente tem que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer obter uma vida abençoada, alinha sua vida espiritual com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai pensar em desistir, vai ter dia que você vai esmorecer, mas se você se manter, aleluia, se você permanecer, né? Como diz a palavra de Deus, muitas vezes a gente já ouviu, se você não olhar para trás, você pode ter certeza, e você avançar, você continuar em frente, você continuar, né, na sua comunhão, se você continuar mantendo, né, a sua fé, né, pode ter certeza que Deus vai realizar as obras na sua vida. Obras que o Senhor começou, Ele vai terminar sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu declaro, eu quero declarar isso, que obras que o Senhor começou, Ele vai terminar. Em nome do Senhor Jesus. Que você medite nessa palavra, que você busque a força e o poder de Deus, que você procure um lugar para você congregar, para você cultuar, para você se santificar, que você possa buscar a orientação de Deus para que você tenha essa vida abençoada que você tanto quer. Deus não pode ser só um momento, Deus não pode ser só aquela hora que eu estou padecendo, só aquela hora que a minha vida está de ponta cabeça. Deus tem que ser o Senhor da sua vida em todo momento, em todo tempo, independente de qualquer circunstância, qualquer situação. Como o apóstolo Paulo declarou, aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto quando estou na fartura, quando estou na escassez. Quer dizer, não havia momento. Paulo se mantia na presença de Deus em qualquer situação. Independente das circunstâncias, a gente tem que se manter fiel, a gente tem que ser leal, porque Deus é fiel, porque Deus é leal com cada um de nós. Então, se a gente entendermos isso, vamos receber cada dia mais e mais da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus para as nossas vidas. Aqui, ó, vou até pegar aqui para você. Olha só que bacana. Tudo aqui já foi uma oração. Então, faz 16 anos
que embora lutas, embora desafios, embora dias difíceis, a gente procuramos permanecer, a gente procuramos se manter em Cristo, se manter com Deus, se manter na palavra, se manter se santificando, se manter na santidade, se manter fazendo aquilo que agrada a Deus. E é isso que vai contemplar você para que você tenha uma vida abençoada. Então, se você entendeu essa palavra, procure colocar em prática, para que Deus ele te abençoe poderosamente nessa terra. Em nome de Jesus. Queria deixar um abraço, que Deus abençoe a todos. Se você ver até o final, Deus resplandeça luz sobre o teu rosto, que Ele te dê a paz e a bênção para hoje, amanhã e para sempre. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Um abraço a todos. Aleluia. Glória a Deus.